Fala meus amigos, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos aprender algumas funções do Power Apps Canvas que é muito bacana e muito provavelmente você não conhece. Elas são muito úteis e pouco faladas. Algumas dessas foram funções que lançaram recentemente. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira, não quero enrolar vocês, que é a mais bacana, já vou deixar logo de cara aqui, é a função copy. A função copy nada mais é do que uma forma de você jogar os dados da aplicação para a sua área de transferência, isso mesmo, para o seu Ctrl+C ou clipboard, se você está acostumado aí em inglês, né? Bom, como que funciona a função copy? Você vai colocar copy e vai colocar o texto que você quer jogar no seu Ctrl+C, né? Então você quer jogar na sua área de transferência. Aqui no caso eu vou apontar para esse campo aqui, ó, chamado Text Input Canvas 4. Então, ó, eu quero pegar o que está nesse Text Input Canvas 4 e copiar para o meu clipboard. Olha que interessante, vou estar escrito aqui, ó, banana com maçã, certo? Vou vir no meu Notepad. Olha que legal, quando eu clico no botão aqui, ele joga no meu Ctrl+C. Se eu venho aqui e dou um Ctrl+V, ele vai jogar aqui. Então, muito legal, isso não tinha, tá? Faz mais ou menos um ano tem isso no Power Apps e pouca gente falou, e realmente até a Microsoft não tinha falado sobre essa função. E antigamente precisava de PCF só para fazer isso aqui, né, galera? Que é algo super básico pro dia a dia, que era muito útil a gente ter e já tem aqui no Power Apps. Já sabia? Comenta aqui embaixo se você já usava, já conhecia e se essa dica foi útil para você, tá? Lembrando também, tá, galera? Se inscreve no canal, deixa o like e, se possível, venha conhecer nossos cursos aí do Zero Avançado em Apps Canvas e Automate Cloud. Tem do Zero Avançado, você vai curtir muito, beleza? Dá uma olhada aqui no link da descrição. Próxima função que a gente vai ver aqui, ela é muito útil para você garantir que o usuário tá com as permissões corretas para usar a sua aplicação. Ela é a função Data Source Info. Como que funciona essa função, tá? Vou colocar um campo de texto aqui. E nesse campo de texto, olha, vou colocar aqui, ó, Data Source Info. Vou entrar com o Data Source, que eu quero ter informação. Então, por exemplo, TB parâmetro, ó, TB parâmetro. E eu consigo falar o seguinte, nessa TB parâmetro, o que eu quero tirar de informação? Eu posso tirar, por exemplo, se a pessoa que eu digo é o usuário que está executando a aplicação, tem uma permissão de criar, deletar ou editar nessa base. Por que que isso é útil? Porque eu consigo colocar, por exemplo, este usuário que está rodando a aplicação tem a permissão de criar itens nessa tabela. Se o resultado for true, quer dizer que o usuário tem permissão de criar. Então eu conseguiria garantir ao abrir a aplicação que ele está com as permissões corretas e checar. Se o usuário não tiver permissão de criar nessa lista, opa, você não tem permissão para criar, peça acesso ou etc. Então é muito útil, galera, usar essa função para checar se está tudo certo ali antes de iniciar, ou seja, quando rodar a sua aplicação, você checar se o usuário tem ali a permissão correta. Não somente isso, tá, galera? Dá para ver se ele tem também permissões específicas para uma coluna ou informações de uma coluna. Por exemplo, eu quero checar se é obrigatório a coluna, e aqui eu entraria com o nome da coluna, né? Então, em TB parâmetro aqui, ó, eu tenho algumas colunas. Eu conseguiria ver, por exemplo, a coluna valor é obrigatória. Então, eu venho aqui e coloco valor. Opa, tem que ser assim, ó, valor. Então, a coluna valor é obrigatória nessa fonte de dados? A resposta é falso, não é obrigatório. Então, eu posso ter também informações não somente da base, como das colunas dessa base, garantindo que o usuário possa editar até uma coluna específica, né? No caso do SharePoint não faz diferença, mas para outras fontes, né, você pode bloquear colunas por usuário, como o Dataverse, por exemplo. Então você pode checar se está tudo certo para que o seu usuário use ali a aplicação. Gostou dessa dica também? É muito útil para a gente colocar no começo do app, né? E garantir que está tudo ok. Espero que você tenha gostado dessa dica e também, tá? O Data Source é utilizado nos forms. Quando você usa o forms aqui, automaticamente ele faz algumas funções usando o Data Source que você nem vê, né? Mas está ali nas propriedades. Então você pode ver se o usuário pode ler uma base, pode deletar, criar, né? Ou editar aquela base. Isso é muito útil e pode ver também qual é o conteúdo máximo, né? O maior valor, menor valor, conteúdo máximo e se é obrigatório de uma fonte. Você também consegue pegar o display name dessa coluna, né? Então, se eu quiser pegar o display name dessa coluna, bastaria eu vir aqui, ó,
e colocar display name, ele ia trazer o display name da coluna, que aqui no caso é igual, mas a gente sabe que algumas bases do display name é diferente do nome interno, né? Então você poderia ter um display name diferente também e jogar ali. Então essa função eu gosto bastante de utilizar, principalmente para validar se está tudo certo quando o app abre. A próxima função aqui é uma função bem simples, mas por incrível que pareça, muita gente me pergunta como que faz isso. E a pergunta é, como que eu limpo um campo no Power Apps? E para isso, galera, a gente tem aqui, ó, vou até copiar esse botão. A gente tem a função reset, ó, reset, e passamos aqui o nome do objeto, né, que eu quero resetar. Então deixa eu abrir aqui e pegar o nome dele, ó, text input canvas. Eu quero resetar o meu text input canvas. Deixa eu até mudar o texto também para resetar campo. Ó, muito simples, né? Quando eu clico aqui, ele vai resetar. A função reset volta o campo para o seu valor default. Isso é importante, tá? Ele não limpa, ele reseta para o seu valor default. Então, se o meu default aqui, né, for 1, 2, 3, e eu colocar ASD e resetar, olha o que acontece. Ele volta para o 1, 2, 3. Ou seja, ele não limpa, ele reseta o campo para o seu valor default. Então, se você quiser deixar esse campo em branco sempre, você deveria deixar o default desse campo em branco. Beleza? Então, uma dica bacana, uma dica sobre reset, que eu tenho certeza que talvez te ajude também no seu dia a dia aí no desenvolvimento dos seus apps. Bom, galera, a última função que eu vou trazer aqui é uma função até que básica também, pouco utilizada, que é a função exit, ou seja, sair. A função exit, galera, ela serve para você fechar a aplicação. Ó, fechar a aplicação. Só que eu tenho a opção de fazer com que, além de sair do app, o usuário desconectar da Microsoft ao sair. Ronan, por que você tem essa opção? Quando que você acha legal? Se eu colocar aqui, ó, que eu tenho que o usuário vai sair da aplicação, o que acontece? Vai sair da aplicação e da Microsoft, ele vai ser forçado a logar na Microsoft novamente, caso tenha que logar na aplicação, dando um pouco mais de segurança, mas a gente não quer isso para o dia a dia do usuário, não é legal. Mas pensa que em alguns casos específicos, que você está fazendo muita atualização no app, a gente gosta de usar aqui esse exit para que o usuário saia, deslogue e seja obrigado a logar, dando um refresh ali no cache da aplicação e tudo mais, fazendo com que ele pegue um app mais atualizado, né? Então, às vezes é legal ter esse exit true aqui, ou se você está usando, né, às vezes um tablet que roda em mais de um usuário, né, às vezes as pessoas usam o mesmo tablet e logam em mais de uma conta, entendeu? É legal ter o exit true para que não haja esse problema da pessoa clicar e sair e esquecer, né, de deslogar, e aí a próxima pessoa que vai usar aquele tablet está logado lá na conta do fulano. Então você pode usar esse exit true para também forçar aí que os outros usuários da mesma máquina, por exemplo, do mesmo tablet, estou imaginando o tablet que é um caso do dia a dia que eu já passei, então por isso que eu estou falando aqui. Então é uma função legal para saber, né? Não é uma função tão útil assim para o dia a dia, mas é legal saber para um caso específico que você possa passar, assim como eu passei. Eu sempre tento trazer aqui dicas como essa para vocês. Bom, galera, aqui eu não vou nem clicar, né? Aliás, vou até colocar aqui, deixa eu ver se vai funcionar no estúdio, acho que não. Não funciona no estúdio, obviamente, senão ele ia fechar o estúdio em desenvolvimento aqui enquanto eu estou editando, né? Então só vai funcionar com o app rodando. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui, dessas funções. Lembrando, venha conhecer nossos cursos do zero avançado em Apps Canvas e Automate Cloud. Lá nós damos um suporte diário, te ajudando, tirando suas dúvidas sobre essas ferramentas. O link tá aqui na descrição. E pelo menos, se você não for virar aluno nosso, deixe seu like, comenta aqui embaixo a palavra paçoca para eu saber que você assistiu aqui até o final. Compartilhe o canal para que a gente possa crescer o canal aqui. Preciso muito da sua força para poder crescer organicamente aqui. Fechou? A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.